Bem, então vamos lá. No nosso ambiente virtual de aprendizagem, consta que todos os alunos fizeram a prova, né? Então, eu já vou gravar um vídeo esse final de semana, fazendo a correção da prova, para poder disponibilizar para todo mundo um, um gabarito, né? Eram 20 questões, dessas 20 questões caíam 7 para cada aluno, às vezes variava as questões e tal. De modo geral, a média foi 61, a média da turma foi 61, as notas variaram de 30 a 70. Sobre os trabalhos da primeira VA, eu ainda tenho alguns alunos que não fizeram. Então, Gabriel da Cunha, João Paulo Cassimiro, José Júnior, Matheus Barbosa, Patrick e Rodrigo Miranda. Esses alunos que não fizeram o trabalho da primeira VA, eu vou passar depois, para a gente não tomar muito tempo, no WhatsApp, para vocês no privado, ou lá no grupo mesmo, uma atividade que deve ser feita para entregar até na sexta-feira que vem, que é dia 1º. Então, dia 1º, feriado, não, a gente não tem aula na sexta-feira que vem. Então, na sexta-feira que vem é o data limite para vocês que não entregaram o trabalho entregar. Vou fechar as notas e lanço a nota de todo mundo nos trabalhos. Quanto aos trabalhos, as notas variaram de... Teve grupo que tirou 15, teve grupo que tirou 30. A maioria tirou 30. Teve um grupo que tirou 28, um grupo que tirou 15 e o resto tudo tirou 30. Assim que eu fechar as notas de todo mundo, eu publico também uma relação lá no grupo, em ordem de matrícula, né, com as notas, né? A maioria dos alunos acho que vai com nota 100, mas ainda tem alguns que pisaram na bola no trabalho e não conseguiram nota máxima. Bem, sobre o trabalho da segunda VA. Então, para a segunda VA, eu estou olhando aqui, nós somos, na disciplina, 36 alunos, né? Nós vamos dividir em grupos de 4 pessoas. Então, eu vou colocar lá no, no ambiente virtual de aprendizagem e no grupo também, as recomendações para o trabalho. Como aqui a gente tem uma quantidade de 12 alunos, eu já vou adiantar com vocês. Vocês vão dividir em grupos de 4 pessoas, vão ser 9 grupos de 4 pessoas, podem dividir do jeito que vocês quiserem, e vocês vão gravar um vídeo. Vai ser um vídeo para poder entregar. O vídeo estimulando a produção, o consumo das pessoas a produtos orgânicos. Então, em grupo de 4 pessoas, cada um grava um videozinho ali. O mínimo que o vídeo deve ter é 2 minutos. Então, vocês podem usar a própria imagem pessoal. Quando for gravar, grava com a câmera deitada, grava, segue aquelas recomendações lá do William Bonner, né? Grava com a câmera deitada, com a distância boa, iluminação, para o vídeo ficar bom para a gente poder avaliar. Junta os vídeos que cada um dos 4 integrantes gravou, falando sobre a importância do consumo de orgânico. Pode usar imagem de internet, pode usar música na internet, mas eu quero que o que esteja falado no vídeo, nos 2 minutos de vídeo, sejam produzidos por vocês. Agora, se colocar música no fundo, imagem de internet, produtor produzindo orgânico, imagem, sei lá, da usina, não tem problema. Mas é um vídeo com no mínimo 2 minutos, que os 4 integrantes apareçam no vídeo para poder falar sobre incentivando os consumidores a ingerirem e comprarem produtos orgânicos. Esse vai ser o trabalho da segunda VA. Vou ver a questão da data. Se a gente olhar o calendário nosso de prova, a prova nossa da segunda VA era para começar segunda, era para ser de segunda até na quinta e depois dia 8 a prova da sexta-feira. Então, provavelmente, nossa prova já deve começar aí nos próximos 10 dias, a segunda VA. Então, a gente já tem conteúdo para a prova de segunda VA. E aí eu vou dar o prazo de vocês entregarem mais ou menos aí até o dia 15 de maio. Então, hoje é 24, vai passar a semana do dia 1º, a semana do dia 8, na semana do dia 15 vocês vão entregar esse trabalho. Eu vou confirmar direitinho o calendário aqui, como é que vai ficar, mas provavelmente vai ser para o dia 15. Mais detalhes de como fazer e tal, onde que vai entregar. Se depois que vocês fizerem um vídeo, editarem, organizarem, colocar o título, colocar o nome de todo mundo, sobe ele para o YouTube. Eu vou colocar um espaço lá para vocês entregarem. Vocês vão colocar só o link do YouTube e já vai aparecer para mim para eu poder assistir, para não precisar ficar mandando o vídeo completo. Você sobe o vídeo para o YouTube e manda o link. E aí, vocês repassam para os colegas, eu vou passar lá no grupo também, mas vocês vão repassando para os colegas essas informações depois. Sobre a nossa aula, é uma das aulas que eu mais gosto de falar,
que é a parte de manejo ecológico do solo, né? Então, para quem assistiu o vídeo, né, Raiz? E para quem não assistiu, É, né? para quem assistiu, para quem não assistiu, é, essa parte de manejo ecológico do solo é muito importante. Na semana passada, eu coloquei para vocês lá esse texto, né, de conceitos e princípios para o manejo ecológico do solo, e aí na videoaula vem bastante coisa falando desse texto, e muitas das informações foram retiradas, não está copiado na íntegra, mas são vários pontos, né, do livro da Ana Maria Primavera, que é uma pesquisadora que faleceu esse ano, com 100 e poucos anos, que veio para o Brasil e escreveu bastante coisa sobre solos. Se você digitar no Google lá, Ana Maria Primavera, vai aparecer muitos trabalhos. Ela tem uma página no Facebook também, que é administrada lá pela equipe dela, que posta trabalho sobre manejo ecológico do solo, basicamente todo dia. Um trabalho muito interessante. E aí, nessa área dessa aula de manejo ecológico do solo, é importante salientar que a agricultura, o solo, ele é formado por processos físicos, né? Então, aqui tem uma imagem da textura ali do solo, mostrando um pouquinho de agregação, macro e microporos e tal. Parte também química, da importância dos nutrientes absorverem a planta absorver esses nutrientes. E a parte biológica, né? Que aí, quando a gente fala de manejo ecológico do solo, eu preciso que a parte física, a parte química, elas estejam equilibradas para que os micro-organismos possam atuar. Isso tudo sem deixar de levar em consideração a parte da conservação do solo. E nesse momento aqui, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu mudei o jeito de gravar a aula, estou gravando diretamente pelo Zoom, e eu imaginei que a figurinha, né, a minha cara, ia ficar nesse canto aqui. E aí eu fui e coloquei todos os slides da aula ajustados à esquerda, para que no canto direito ficasse a minha cara. E aí, logo depois que eu terminei de gravar ontem, 2h30 da manhã, que eu salvei o vídeo, a minha imagem apareceu em cima. Então não adiantou nada eu ter editado toda a minha apresentação para o lado esquerdo, e aí já era 2h30 da manhã, eu não fui gravar de novo, porque nem editar. Então ficou um pouquinho à esquerda aí, para não é quem tem toque igual eu vai achar estranho esse negócio tudo pro canto. E aí a gente lembra que, quando a gente fala de solos, a gente sempre imagina que a origem dos solos é dessa forma. A gente tem ali uma rocha que sofreu intemperismo, que aí deu uma origem a plantas mais baixas, depois as plantas mais profundas. E quando a gente olha essa imagem, a gente às vezes imagina a evolução do perfil do solo que tem acontecido de maneira rápida. E a gente já vê trabalhos na literatura que mostram que para formar 1 centímetro de solo pode demorar mais de 100 anos. Então, isso é importante do ponto de vista de, imagina um solo que tem 4 metros de profundidade, né? Esse solo de 3 metros de profundidade. São milhares de anos que foram necessários para que esse solo seja formado com essas características que nós temos hoje. E aí eu trouxe aqui, desse primeiro trabalho da Embrapa, uma divisão da formação dos nossos solos, dos ambientes tropicais, a gente se enquadra nele, que passou por 6 fases. Uma fase abiótica, logo após a formação do universo, né, a gente teve uma fase abiótica, uma fase microbiológica, depois a fase das plantas espinhosas, dos capins, capoeiras e florestas, e aí vem o homem, aí mais ou menos 15 mil anos atrás, o Homo sapiens, né, e começa 15 milhões de anos atrás, e começa a utilizar esses ambientes para poderem produzir seus alimentos, para domesticar plantas, desmatar as áreas para plantar. Então, a gente teve uma evolução da origem desse solo, depois a gente teve o uso propriamente dito do solo. E aí explica um pouquinho cada uma dessas fases, né? A fase abiótica, a fase microbiológica, quando surgem os primeiros micro-organismos no solo, e aí eles degradam a matéria orgânica, mas numa quantidade muito pequena. Depois vem a parte das plantas espinhosas, que são plantas rústicas, né? Que sobrevivem em ambientes inóspitos. Depois vem as fases dos capins, então os capins mais duros, mais rústicos, depois os capins menos duros, né? Que ele chama nesse texto de capins naturais. A gente tem até hoje áreas de pastagens naturais, tiveram origem nessa época. E por último, o que a gente considera, que a gente chama de capins moles, que são os capins mais recentes. E depois a fase das capoeiras. Então, como a gente teve uma formação do extrato de capim, formou um solo mais orgânico, esse solo orgânico e mais profundo deu origem a plantas de maior porte para a parte aérea e também para o solo. Então, a gente conseguiu, na medida do desenvolvimento desse solo, da evolução desse solo, ter solos mais profundos.
E, por último, a fase das florestas. Então, a gente, para ter um ambiente como a floresta amazônica, ou a Mata Atlântica, ou o Cerrado, são milhares de anos de formação de solos com profundidade, milhares de anos com micro-organismos trabalhando nessa biota, micro-organismos trabalhando na decomposição da matéria orgânica para formar o solo que nós temos. E muitas vezes, no processo de queimada, a gente perde os micro-organismos, perde a matéria orgânica, que tem milhares de anos que estão ali em processo de decomposição. Então, para a gente chegar no manejo ecológico do solo, que seria o clímax, o máximo de produtividade, sendo que o solo está corrigido, o solo está produzindo, a gente precisa ter um olhar para o solo que ele é um organismo vivo. Então, a gente vê essa imagem aqui que tem um tronco em decomposição, tem pequenos insetos, tem pequenos animais, tem formigas, bactérias, larvas de insetos, né, bactérias, fungos. Então, a gente vê que tem vida. Então, esse solo é um organismo vivo. Se a gente pegar só areia, silt e argila, a gente não consegue produzir por muito tempo. Mas se a gente tem um solo biológico, um solo vivo, sendo feito o manejo ecológico desse solo, a gente vai ter solos produtivos por muito tempo. É o solo da floresta, o solo da mata. O Xandão me mandou o trabalho dele hoje, está aqui entre nós? Não, né? O Pedro Paulo me mandou hoje o trabalho dele de TCC, que ele está coletando, é importante a gente Mudou falar, até o nome. que ele está coletando amostras de organismos de áreas naturais para produzir o que a gente chama de agentes, micro-organismos eficazes. Então, ele colocou algumas amostras lá, com bambu, com, acho que, mandioca, arroz, batata, lá na mata, esperou um tempo e foi lá coletar. E aí agora ele tem colônias de fungos e bactérias coloridas que ativam o solo, né? Ele vai fazer um experimento de TCC dele. Se não der tempo de defender esse semestre que vem tem de novo, né? Mas ele disse que vai dar conta de defender até lá. Então, mas aí a gente tem problemas, né? Então, um solo desse que demorou milhares de anos para ser formado, esse que está na tela, num processo de queimada a gente perde ele rapidamente. Num processo de não correção do solo, para solos agrícolas, a gente vai ter aqui, por exemplo, o hidrogênio em excesso, o alumínio em excesso. Então, isso tudo é problema quando a gente pensa em agricultura. O solo, para ele ser biologicamente, né, um solo ecológico, ele não pode ter acidez. E aí a gente tem problemas relacionados à erosão, problemas relacionados à contaminação por lixo, por esgoto, por agrotóxicos, né? E também problemas muito voltados para solos mais áridos, com falta d'água, né? Ou com solos muito argilosos, chove, ele alaga, e quando seca, ele forma esses solos rachados, né? Muito comum no Nordeste brasileiro. Além do desmatamento, o solo fica basicamente descoberto, correndo risco de ser perdido por processos erosivos. Então, o que a gente precisa é transformar esse solo convencional, basicamente orgânico, num solo orgânico, basicamente mineral, né? Um solo orgânico com os micro-organismos. Como fazer isso? Como fazer essa transformação? Daqui do lado direito, um solo totalmente descoberto, do lado esquerdo, um solo cultivado, produzindo bem. Corrigindo a fertilidade do solo. Na agricultura convencional, eu coloco adubo. A gente vê lá na frente que o adubo ele nutre a planta. A gente precisa de adubação orgânica, que ela vai nutrir o solo, vai nutrir os micro-organismos. Corrigindo a acidez do solo, aqui incrementando matéria orgânica. Quando eu uso um fertilizante orgânico, eu forneço matéria orgânica para o solo, forneço nutrientes para o solo e para os micro-organismos e para as plantas. Quando eu uso adubo sintético, a ureia, por exemplo, eu estou fornecendo adubo só para a planta. E aí a planta vai utilizar esse adubo, quando acabar ela não cresce mais. Então eu preciso transformar esse solo para ele ficar interessante do ponto de vista biológico. A adubação verde é muito utilizada na agricultura orgânica, que é o uso de espécies de leguminosas, né? E isso vai fazer com que haja o estímulo aí à atividade biológica. Se eu fizer a calagem, corrigir a acidez, fizer a adubação orgânica, colocar matéria orgânica nesse solo, a gente vai ter esse processo de mudança de um solo totalmente mineral para um solo mais orgânico, além do controle das plantas espontâneas. Por último, eu falei aqui um pouquinho sobre compostagem. Então, a compostagem, a gente mostra aqui que quando a gente pensa em compostagem, a primeiro momento, a gente pensa nisso. Restos de sobra de material orgânico sendo usados para produzir o composto, né? E isso dá certo, né? Em casa, numa horta em casa. Mas a gente pode usar mais, pode fazer mais, né? Semestre passado, um dos trabalhos da disciplina, nós fizemos uma visita no clube, no Planagri, e lá eles têm uma grande quantidade de material orgânico que é descartado das árvores, da poda das árvores, da
da roçagem da grama, né? E aí eles queriam saber o que podiam fazer. E daí nós conseguimos desenvolver um projeto, cada grupo fez um projeto de como utilizar esse material para poder transformar em composto orgânico. E isso vai gerar produto, né? Produto que pode ser utilizado dentro da própria propriedade. O que a gente vê de muito de problema é que aí tinha muito isso antigamente, um produtor queria fazer uma compostagem, o técnico chegava lá, o agrônomo, o técnico agrícola, falava, ó, para fazer essa compostagem você tem que usar 10 toneladas de capim-napier, 3 toneladas de cinza de farinha de ossos, cinza de não sei o quê. Às vezes o produtor não tinha, ele desistia. De lá para cá, de 8 anos, 10 anos para cá, a Embrapa está trabalhando com a pesquisa participativa. A partir das demandas dos produtores é que surgem as ideias de fazer novos projetos. Então, se um produtor tem um excesso de palha de casca de banana, que é uma indústria lá que faz doce de banana e tem excesso de casca, essa casca vai ser aproveitada na região. Se é um produtor de maracujá, e aí esse maracujá, a casca do maracujá está em excesso, ela vai ser utilizada na hora de fazer esse composto. Então, não existe mais fórmula pronta. A gente pode usar tudo que tiver. Lembrando que é sempre importante usar uma camada de material mais rico em relação carbono-nitrogênio mais alta e um material que vai fornecer de origem animal, por exemplo. Né? Então, a gente coloca palhada, material orgânico vegetal, que vai fornecer potássio, carbono, e coloca o material de origem animal, por exemplo, esterco de animais, que vai fornecer nitrogênio. Então, essa é a importância da compostagem quando ela é feita de maneira adequada. Como eu falei para vocês, lá no nosso fórum, não tinha nenhuma pergunta sobre a aula de manejo e conservação. Eu vou ler para vocês aqui, não sei se todos acessaram, mas só tinha um comentário da Thaís Pedrosa. Então, aqui, conteúdo segundo VA Fórum de Manejo, um comentário que ela fez ontem, fala assim: é de suma importância técnicas de manejo ecológico do solo, através das quais a agressão ao solo e ao meio ambiente são as menores possíveis. O manejo ecológico do solo é essencial para a obtenção de uma boa produtividade, que permita, ao mesmo tempo, um rendimento econômico satisfatório, manutenção do potencial produtivo do solo e o equilíbrio ecológico. E é isso aí, a ideia. Né? A ideia é a ideia é essa, né? Manejar o solo de forma ecológica para que a gente tenha uma sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. Agora eu abro para vocês, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode falar aqui no chat, mas se quiser abrir o microfone e falar também, pode ficar à vontade. O professor, está me ouvindo? Sim. Em relação à aplicação de nutrientes, que tipo de nutrientes que eu posso utilizar na produção orgânica que eu uso na produção convencional? Então, estou tentando descobrir quem falou. Estela. Então, Estela, a agricultura orgânica, ela não permite o uso de fertilizantes sintéticos. Então, por exemplo, se eu tenho uma ureia, que vem à base do petróleo, se eu tenho cloreto de potássio, que é uma fusão de dois elementos, tem um ataque lá para poder produzir um ataque de ácido, ou o ácido fosfórico, quando vai produzir, entende? O gesso agrícola, que ele tem origem na produção de ácido fosfórico e ácido sulfúrico. Então, esses produtos que agridem o meio ambiente para serem produzidos, eles não são permitidos na agricultura orgânica. Produtos que são, por exemplo, calcário, que é fonte de cálcio e magnésio, que é apenas a rocha moída, ele tem o uso autorizado. Rocha moída de fósforo, a fosfatagem, fosfato natural, que é só pega a rocha, moe essa rocha e aplica. Também ela é permitida. Então, de maneira geral, aqueles produtos que são naturais e que foram adquiridos por processos que não agrediram tanto o meio ambiente, que é lógico que uma pedreira de calcário ele vai agredir bastante o meio ambiente, né? Mas que não agridem da forma tão drástica, eles são autorizados. Agora, quando a gente fala de produtos sintéticos, esses já não são autorizados. Por isso que a maioria dos produtores opta por usar
produtos orgânicos, né? Compostos, caldas a partir de produtos e por aí vai. Mas nesse caso de produção da compostagem, eu posso usar qualquer tipo de alimento, por exemplo, se eu quiser usar alimentos que eu produzo em casa. Pode. Normalmente, quando a gente fala de compostagem, é isso que vem primeiramente à cabeça, né? Então, o pessoal hoje tem composteira para vender na internet, para poder as composteiras para o pessoal mesmo fazer a sua compostagem em casa. Então, é uma caixa de papelão, não, uma caixa de plástico que vai colocando as camadas, usa minhoca, né, a vermicompostagem, para degradar esse lixo, né, que seria um lixo, resíduos orgânicos, e transformá-lo em composto. Quando a gente pensa na agricultura de maneira geral, o mais interessante, e aí só o subproduto que a gente geraria em casa, o lixo que a gente produziria em casa, não vai ser suficiente. Então, a gente utiliza outros materiais para ter em quantidades maiores. Então, vai entrar aí os restos de folha, troncos picados. Aquele vídeo, não sei se você assistiu da aula da horta à floresta, da horta-floresta, que eles vão plantando eucalipto, o eucalipto cresce, eles cortam e incorporam no solo. Aquele eucalipto ali pode ser utilizado para fazer um composto. Ao invés de ele pegar e incorporar aquele eucalipto no solo, triturar e jogar num composto, né? Então, tem várias possibilidades. Certo. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Então, relembrando o trabalho, vocês vão gravar um vídeo, grupos de até 4 pessoas. Não precisa aglomerar, pode cada um gravar na sua casa. Aí, nisso, vocês vão gravar o vídeo, utilizar as imagens das 4 pessoas, então gravou o vídeo e tal, junta os quatro vídeos, monta, formata esse vídeo, coloca no YouTube, coloca abertura, coloca o nome dos integrantes, faz um videozinho bonitinho, estimulando o consumo das pessoas, dos brasileiros, para aumentar o consumo de produtos orgânicos. Terminou de fazer o vídeo, vai ter até o dia 15 de maio para poder fazer. Terminou de fazer, eu vou botar uma página sobre o trabalho, vocês vão postar o link desse trabalho lá, desse vídeo, e aí a gente vai fazer a correção, certo? Nós somos 36, né? Precisa aumentar a frequência das pessoas aqui, hoje tem só 14. Então, é importante, pessoal, assistir às aulas, porque as provas, as aulas, né, as provas, a segunda viagem já está chegando. Então, eu lembro de um recado que a Eliane um dia deu no congresso, numa semana agronômica, que quem devia escutar não está aqui. É da mesma forma. Acho que quem precisava escutar não está assistindo, não está assistindo às aulas, né? Então, é importante que vocês repassem para os colegas que os conteúdos estão sendo dados, são importantes não só para as provas, mas são importantes para a carreira profissional. Usar essas 50 minutos, 1 hora, 2 horas de aula que os professores estão fazendo dentro do horário das disciplinas para tirar as dúvidas, assistir todas as videoaulas, não deixar para só fazer na hora da prova, né? Fala, Raíssa. Nada, nada, nada. Então tá, pessoal. Tem outra aula ali agora com o pessoal do nono, de olericultura. Obrigado para vocês. Bom final de semana. Sexta-feira que vem a gente não tem aula, é outro feriado, dia do trabalho. Até mais. Bom final de semana para todos. Um abraço.